Boa noite a todos, mais uma vez aqui, todos juntos, para mais um grupo de estudos, onde o tema será sobre felicidade. Comigo à mesa, Eduardo, Néia, e o Lucas e a Cláudia também, que estará na outra mesa aqui do lado, nos auxiliando e contribuindo ali nessa outra mesa. E desde já desejo a todos que irão nos acompanhar um estudo com muito amor, com muita luz, mas também cheio de alegria. E que nesse primeiro momento em que aqui estamos, possamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, o nosso grande Mestre, rogando a Ele toda a luz necessária para nos inspirar. E desta forma, cada um que nos acompanha, assim como nós que aqui estamos, fiquemos todos em união, todos recebendo esse abraço fraternal de Jesus, para que através deste estudo consigamos na nossa vida, de alguma forma, ser pessoas um pouquinho melhor e de alguma sorte mais felizes. Que assim seja. Que assim seja. Então, o nosso tema de hoje do grupo de estudos, como disse, é a felicidade. E para contribuir dentro desse tema, temos o livro Renovando Atitudes, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito do Hamed, e também o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e também o Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que você pode participar conosco desse estudo através dos seus comentários na live, você pode deixar a sua pergunta, a sua contribuição, que sempre agrega muito. Então, começando sobre o nosso tema, felicidade, acredito que para cada pessoa tem um certo significado, e aqui nós iremos passar um outro olhar, e esse outro olhar de nenhuma maneira vai contra aquilo que você já tem dentro de você, mas sim é uma forma para que juntos possamos ter uma compreensão ainda maior e mais profunda da felicidade, do que aquela que nós nos habituamos a ter. Então, se vocês quiserem também começar com os conteúdos, fiquem à vontade. Eu gostaria de começar pensando assim, o que é felicidade, né? Porque muitas vezes a gente, pensando que cada um já pode pensar aí, o que é felicidade para você? Então, muitas vezes a gente pensa, eu vou ser feliz quando acontecer isso, aquilo. Então, parece que é um advérbio de tempo, né? Que ele está em algum lugar. Então, o que é felicidade? Eu acho que é muito importante a gente ter essa clareza. Felicidade é uma emoção? Felicidade é um sentimento? O que é felicidade? E pensar que a felicidade, ela é física. A felicidade, ela é física, ela é fisiológica. A gente sabe disso, né? Que quando estamos felizes, vários hormônios começam a ser processados no nosso organismo. Então, a felicidade, ela é física. E acho que é por isso que todo mundo quer ser feliz, né? Para sentir a felicidade, né? Então, ela é física, ela é psicológica também, né? Então, o que é a felicidade? Eu começaria dizendo, a felicidade, ela é um sentimento. Nós sentimos a felicidade, né? E a felicidade, então, ela é somada, né, de emoções. A felicidade é alegre? O que vocês acham? A felicidade é alegre ou não? Então, eu diria que na felicidade sempre tem, né, uma alegria. Não precisa ser uma euforia, mas ela tem uma alegria, né? A felicidade, o que mais que tem na felicidade, né? O que vocês acham? Então, a alegria é uma emoção. Quais outras emoções, de repente,
dá esse sentimento de felicidade. Parece que uma paz interior também dá uma felicidade, né? Acho que a felicidade também precisa ter uma plenitude, né? Uma paz interior, né? E também aquilo que nós damos significado, aquilo que a gente entende como felicidade. Então ele entra também a questão do nosso pensamento, da nossa ideia sobre isso. Então veja, a felicidade ela é complexa, ela vem de uma emoção, um sentimento e algo que a gente também, como nós olhamos, né, Eduardo, para a felicidade, como que a gente olha para a situação e como a gente dá um nome para essa situação. Ou seja, isso está relacionado com aquilo que a gente aprende, com as nossas crenças, né? Então, felicidade é algo bastante complexo, né? Então, é importante saber sobre isso, conhecer, ter conhecimento, né? Quais são as bases aí da felicidade, inclusive física, psicológica, mental, espiritual, para que a gente possa, né, buscar a felicidade. Buscar onde? Fora? Não, né? Para que a gente possa buscar ela dentro de você. E eu estava aqui começando e me veio aquele filme Em Busca da Felicidade, que eu acho que a maioria das pessoas viu, que o personagem principal ali, ele passa por situações tão duras, tão difíceis, de tanta dor, e ele não desiste, ele vai buscar a felicidade, né? Então, é isso. Nós podemos falar que a felicidade não pode ser temporária. Temporária. Por quê? Nós não vamos conseguir ser felizes todo o tempo. E é difícil desprender a felicidade espiritual da material. Nós estamos muito ligados ao material ainda. E a material é a mais complicada, porque para sermos felizes, nós vamos mudando materialmente daquilo que achamos que precisamos. Conforme nós vamos descobrindo que nós necessitamos de menos para viver, nós ficaremos mais próximos da felicidade, porque nós exigiremos menos de nós. Esse exigir menos faz a gente prestar atenção em momentos mais felizes nossos, que nós deixamos de lado no nosso dia a dia. Eu acho que você falou uma coisa assim muito importante, que é prestar atenção, ou melhor, estar presente, né? Estar presente, né? Que pode ser até assim meditativo, no sentido de estar presente. Eu estou fazendo isso, então eu estou realmente fazendo isso e me perceber nisso, né? Então estar nessa presença, ele também traz, a gente pode se perceber, nossa, estou estranha, não estou legal, o que está acontecendo comigo aqui, né? A gente consegue também ter essa percepção, né? Trazer essa clareza. E aí eu acho que é isso que você falou, né? Ter esse olhar aí, né? Ter essa... Aí a coisa fica mais simples, né? Porque ela fica dentro e não fora, né? Tem uma colocação... Mais alto. Tem uma colocação aqui do Jean sobre felicidade, uma contribuição aí para o nosso estudo. Felicidade é uma consequência, né? Nunca não deve ser tido como objetivo, e sim resultado natural das nossas ações. Acho interessante a colocação, né? Tem um trecho de um livro de mensagens do Carlos Bacelli, onde o tema também é felicidade, e ele discorre que a busca da felicidade traz mais felicidade do que quando você alcança o objetivo. E vai muito de encontro com isso que a Cláudia nos trouxe através do comentário do Jean. Então, a caminhada que nós percorremos para um fim determinado, né, para um objetivo determinado, é o que traz de forma mais enriquecedora
essa sensação, mesmo que momentânea, de felicidade do que simplesmente quando nós chegamos ao objetivo. Então é possível às vezes encontrar em algumas pessoas que, mesmo tendo diversos desses objetivos alcançados, não se sentem plenas, não se sentem completas, não se sentem realmente usufruindo daquilo que foi conquistado como objetivo, porque na maioria das vezes, por diversos fatores, a caminhada não foi valorizada. Aqui vai entrar o que a Neia falou do estar presente, pois quando estou presente eu estou observando e permitindo com que aquilo que está ao meu redor seja aproveitado da melhor forma. Também entra aqui que o Eduardo falou da felicidade também material, que é muito importante, né? Eu poderia dizer até que algumas questões materiais elas vão cumprindo uns pré-requisitos que nos fazem pensar e agir de outras formas, né? É muito bonito às vezes nós pensarmos e queremos agir através de um conceito espiritual, mas sabendo que algumas coisas na matéria não nos trazem essa felicidade plena. Então, quando eu me entrego a um caminho espiritual, mas deixando buracos também no caminho material, eu não vou ficar pleno, e aí eu não vou ser feliz nem numa coisa nem outra, assim como o oposto também, né? Se eu concentro somente as minhas atenções à parte da materialidade, esquecendo aquilo que tem depois, espiritualidade, qualquer outro nome que a gente possa colocar nesse momento, sempre fica aquela sensação de falta. Mas todos os caminhos que nós buscamos, pelo menos eu vejo, que de alguma forma nos fazem chegar mais próximos dessa felicidade que a gente aos pouquinhos está aprendendo o que é, né? Da onde que ela vem, como sentir. Tem gente que às vezes sente a felicidade, mas não identifica que sente. Tem gente que acaba precisando de algumas situações para ter um reconhecimento na experiência. E é essa experiência que vai nos deixar com um grau de satisfação maior ou menor com relação até esse caminho da felicidade. Me veio uma reflexão hoje, durante o dia. Se nós podemos, por exemplo, quando você perde não, porque nós não perdemos nada, né? Desencarna um parente seu e você ficar feliz naquele momento, ter a felicidade naquele momento. E aí foi uma reflexão que durante alguns minutos me chamou a atenção. Nós podemos ficar felizes quando nós sabemos que o nosso parente, o nosso irmão desencarnou e se preparou para isso. E conseguiu deixar a matéria de uma maneira tranquila. Não tem nada a ver com a saudade que a gente vai sentir, nada disso. Simplesmente com o fato de você ficar feliz porque o outro conseguiu esse passo dele. Tá? Então isso foi muito... E nós vemos isso, né, em algumas culturas. Então, até a parte do aprendizado, a crença que você a tem, crença nos constitui por um caminho ou outro, mas algumas culturas, inclusive, festejam, né? Quando alguém faz a passagem para o lado da espiritualidade, né? Nós é que aprendemos que esse momento é um momento de muita dor e melancolia, mas é possível sentir felicidade. Pena que algumas vezes a pessoa que sente felicidade acaba sendo julgada. Sim. Como você pode se sentir feliz, né? Nesse momento, igual nesse momento da pandemia, né? É possível ser feliz nesse momento da pandemia, né? Então, às vezes, eu li algumas coisas sobre que parece que você não pode, né? Porque parece que você não pode, porque tem tanto sofrimento aí. E aí a gente lembrando, né? Buda, ele fala que, na verdade, a felicidade é quando a gente se desapega do sofrimento, né? Então, aquela coisa, a dor é inevitável, né? Mas o sofrimento é opcional. Essa sempre foi uma frase que dava nó na minha cabeça, porque era um momento que eu me sentia sofrendo tanto. Eu falava, como que é opcional? Eu não quero sofrer, mas eu estou sofrendo, como que é isso? Né? Buda, acho que Buda, né, estava equivocado, né? Então, hoje eu tenho mais essa clareza, né? Então, quando eu falo de clareza, que é muito importante a gente também buscar, né, esse entendimento, né? Então, a dor nesse mundo que nós vivemos, ela é inevitável.
né? Nesse momento da nossa evolução nesse planeta, né? Nós passando aí pelas nossas provas e expiações, a dor é inevitável, porque não dá para não sentir dor quando de repente você tem uma perda, e uma perda, né? As perdas doem, determinadas perdas doem demais, né? Então é inevitável. Agora, ficar sofrendo, né? Por essas dores, ficar perpetuando essas dores, aí vai de tudo isso, né? De como a gente olha para a situação, das crenças que nós temos sobre a situação, não é? Então, de repente, tem pessoas que acham que quando perde alguém tem que ficar de luto, né? Antigamente, uma mulher perdia o marido, ficava de luto, de preto, até o final da vida dela, né? Então, depende das nossas crenças também, para que a gente se apegue ao sofrimento ou não, né? Então, na medida em que a gente já não tem esse sofrimento, no momento da dor, né? Dá para estar feliz com dor? Eu acho que não. Eu acho que quando a gente está com uma dor, né? Pode ser uma dor física, uma dor emocional, é muito difícil. Eu acho que não cabe no mesmo espaço dor e felicidade. Por isso que a gente fala que não existe felicidade plena. Porque se não tivesse a dor, eu acho que era possível uma felicidade plena. Mas como nós temos a dor nesse momento da nossa evolução, não dá para ser felicidade plena. Então ela é realmente relativa. Agora, essa dor, ela vai, né, passando, né? Então, o sofrimento é o sofrimento, né, esse apego que de repente nós temos, a dor, né? Olha, minha dor é muito maior que a sua, viu? Então, esse sofrimento, esse apego é que nos faz também infeliz, né? Então, eu acho que é possível a gente ser feliz nesse momento? Sim! Aliás, é possível a gente ser feliz em qualquer momento, né? O Leandro faz uma colocação que felicidade é o atingir as expectativas criadas. Eu concordo em partes. Por quê? E quando nós não atingimos, nós não vamos ser felizes? Nós não seremos felizes se nós não atingirmos a expectativa total do que nós vamos buscar? Eu consegui chegar até uma parte da expectativa, eu criei uma expectativa de atingir uma situação, mas eu cheguei até metade e fui bem até metade. Peraí, então eu tenho que saber também trabalhar a felicidade quando a expectativa que eu crio pode ser muito alta. Porque aí, Eduardo, né, a gente volta um passo atrás e dá valor ao caminho, de novo, né, não à chegada. Então, quando eu vejo o caminho que eu percorri, o final da chegada, ele já não passa a ter um peso tão grande, que é onde vai entrar a questão da frustração ou da aparente felicidade. Então, quando eu valorizo a experiência, de alguma forma o peso solta e a possibilidade da felicidade fica um pouco maior. Acho que isso daí foi muito importante, porque nós vivemos de uma certa forma como é que fala? Uma apologia, você tem que ser feliz de qualquer jeito, entendeu? Você tem que ser feliz de qualquer jeito. E justamente isso, e daí a felicidade sendo colocada com muitas expectativas, né? Com muitos resultados, muitas necessidades, né? Então, para você ser feliz, você tem que estudar não sei o que lá, você tem que fazer isso, você tem que ser o melhor naquilo, você tem que fazer não sei o que lá. Então, essa cobrança, essa pressão, ela é muito grande. E isso é motivo, muitas vezes, né, de pessoas que não aguentam, né, essa frustração, porque não atende aquele resultado, não atende aquela expectativa, né?
se sente totalmente fragilizado em relação a isso, né? E não aguenta, né? Então acho que isso é muito importante, né? Não ficar sempre na expectativa do resultado positivo, né? Do resultado satisfatório, né? Satisfatório para quem, positivo para quem, né? Eu acho que isso é muito sério. E legal pensar que nós falamos aqui o tempo todo, né? De atingir a felicidade nossa. Nós não somos responsáveis pela felicidade do outro e nós não temos o direito de colocar no outro que ele me traga felicidade. Eu acho que nós fazemos isso diversas vezes na nossa vida, com a família, com um colega de trabalho, e aí vem uma situação, uma palavrinha, nossa, que decepção. Ele me decepcionou. Ele me decepcionou. Não é. Ele me decepcionou. Então isso é legal. A felicidade, cada um busca a sua. Cada um busca a sua. Cada um tem um conceito de felicidade. E estamos numa casa espírita, trabalhando com a doutrina espírita, não podemos ser imediatistas e achar que nós vamos simplesmente nesta encarnação atingir e buscar a felicidade plena. Não. Isso é um decorrer de encarnações que nós vamos tendo. Então nós vamos voltar com um novo conceito, uma nova volta, um novo conceito, para aprender o que é felicidade mesmo. E muito legal, a Daniele colocou uma situação, né? Lembrando que nos mundos felizes, alcançar a felicidade é onde nós alcançaremos a felicidade plena. Só um mundo. Por isso que existe vários mundos, né? Sim. E o último, né? Sim. O mundo feliz, que é onde realmente nós vamos estar aí Felizes, né? Na sua plenitude na maior. sua Né? plenitude. E Kardec, quando questiona, né, aos espíritos da codificação, justamente sobre esse tema, né, essa felicidade plena e deste mundo, os espíritos respondem categoricamente que ainda não, né, que essa felicidade plena não faz parte do nosso mundo de provas e expiações. Porém, eles continuam, né, dizendo que nós podemos ser felizes o quanto conseguirmos. Então, da mesma forma que a felicidade plena, essa que talvez nós nem consigamos imaginar ou sentir o que é, porque não temos um referencial, pois ainda estamos num mundo de provas e expiações, querendo passar para a regeneração, e não num mundo totalmente feliz, neste conceito do Livro dos Espíritos, mas os bons espíritos nos alertam que sim, é possível nós sermos felizes dentro do possível. Então eu posso vivenciar dentro do meu grau evolutivo uma felicidade compatível com esse grau evolutivo. Então não é porque a felicidade plena ainda não é deste mundo, então que eu estou fadado a viver numa tristeza somente. Então essa felicidade ela pode surgir dentro do quanto nós consigamos, né, abrir os nossos caminhos, abrir os nossos olhos, olhar para essa vida espiritual que ela é muito maior, e as encarnações, como o Eduardo disse, vão nos mostrando esse caminho. Quantas encarnações provavelmente nós já não tivemos, quantas ainda vamos ter neste planeta ou em outros planetas, até chegar num mundo realmente feliz. Pode ser mais rápido, mais devagar, mas até o tempo é uma medida de comparação que a gente coloca para tentar ter um parâmetro, né? Mas que dentro do nosso estágio evolutivo que façamos o melhor. E isso nos dá pelo menos um conforto de nunca deixar a felicidade fora das nossas possibilidades, né? Ela existe, ela oscila, mas ela faz parte dentro do possível, o quanto nós já estamos disponíveis para ela. Tem uma colocação aqui também, que eu achei interessante a gente refletir, que a felicidade é um estado de espírito. Então não é um
final, né, de caminhada, não é um objetivo, mas sim um estado de espírito, um sentimento, né, uma emoção, uma mistura, né, de várias emoções, né. É um comentário interessante. Um estado, né? Agora, quando a gente fala, Freud mesmo dizia que esse é a busca de todos, né? Ser feliz é a busca de todos, né? E aí a gente pensa no ser feliz, ser. Né? Então nós somos o ser, né? Então o ser feliz é porque ela já é ela já é um dom, né? Já está em nós esse ser feliz. É por isso que nós trazemos essa busca, né? E aí, Lucas, quando você falou, a gente lê, né? A felicidade não é deste mundo, como alguém mesmo falou, essa felicidade plena, que é do mundo feliz. Esta felicidade plena, mas como o Lucas falou, que nós possamos nos permitir, né, nesse mundo que nós estamos, né, o que é possível para sermos felizes, né, e a gente poder permitir isso, né, o que é possível nesse mundo. E aí nós, lembrando, nós somos seres material, emocional, mental e espiritual. Então, nós somos isso, né? Então, às vezes tem uma tendência, felicidade não é ter dinheiro, felicidade não, né? Não é isso. E a gente fica excluindo determinadas coisas. Então, felicidade não é só espiritual, nem só física, nem só emocional, ela é tudo. Né? Então, fisicamente fica muito difícil, né? Uma condição de doença, de repente de muita dor, você ser feliz, né? Você estar feliz, né? Enfim, então também numa vida muito precária, materialmente, também é bastante difícil, porque a gente, pensando novamente aqui, né? Como é a sensação, né, de ser feliz, né? Conforto, bem-estar, né? Tudo isso é ser feliz. Então, numa situação de precariedade, né, de desconforto, também fica muito difícil, né? Então, a gente negar uma coisa ou outra, então ela é um conjunto de tudo isso. Por isso que é importante nós olharmos para nós em todos esses aspectos e, né, buscarmos isso, né, nesses aspectos, né? Eu quero citar o trecho de uma música do Almir Sater. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Então, olha aí, nós somos os responsáveis. Nós temos a capacidade de ser feliz e nós somos de acordo com aquilo que nós escrevemos para a nossa história. Eu não sei, né? Eu tenho assim uma dúvida nisso. As pessoas, por exemplo, a Inês colocou isso e eu concordo com ela. As pessoas moram às vezes num lugar difícil, pequeno e conseguem ser felizes. Talvez porque não tem uma cobrança, como você falou. Talvez porque a cobrança seja menor. E talvez porque não tenha medo de perder o que ela tem. O grande problema é quando nós temos medo de perder algo e perdendo nós seremos infelizes. Eu acho que é aí que entra essa colocação. É o medo de perder algo.
e também nós podemos refletir, né, nesse exemplo que a Inês nos trouxe, juntando com a questão das nossas sucessivas vidas, né, e muitos desses espíritos que, por mais que não tenham uma determinada condição X que nós identificamos como sendo uma condição adequada, ainda assim podemos encontrar esses indivíduos desprovidos de recursos financeiros, grandes almas já trabalhadas, já maduras, que estão ali devido às suas experiências de outras vidas, né? Então, assim, quando olhamos para a lei da reencarnação, nós não podemos olhar para o indivíduo apenas como um indivíduo nesta vida. E muitos desses espíritos encarnados, às vezes, numa pessoa singela, numa pessoa que mora, né, como o exemplo que ela deu, às vezes, num barraco, com uma grandiosidade de alma, com uma plenitude, uma felicidade já adquirida em outras experiências, que às vezes aquele que tem recursos a mais que essa pessoa não teve a experiência ainda necessária de outras vidas para dar o devido valor àquilo que se tem ou àquilo que não tem, como o próprio Evangelho coloca, né? A felicidade aqui ela não tem a ver exatamente, né, com a juventude, com questões financeiras, enfim, ela vai mais além daquilo que nós identificamos enquanto sociedade como sendo algo positivo. Então ela pode sim se manifestar em seres, em pessoas, indivíduos em condições mais precárias financeiramente, mas também quando a Leia fala que essas pessoas, por passar alguns tipos de necessidades, todos nós temos algum tipo de necessidade, né, acabam às vezes se perdendo pelo caminho, né, porque, como disse anteriormente, alguns pré-requisitos às vezes são necessários para que a gente possa entender outras coisas, ou se permitir a outras coisas, né, principalmente quando a nossa segurança ela não é preservada, o senso de sobrevivência é posto em risco, e aí o nosso instinto fala mais alto do que ainda a sublime energia da felicidade, enfim, né? Mas há sim os casos de que mesmo nessas situações mais precárias esses indivíduos já têm a maturidade espiritual, né? Poderíamos citar alguns aqui, mas enfim, são grandes almas que reencarnam e aí a felicidade Tem uma frase que é: felicidade não é a ausência de problemas ou a certeza de ter os sonhos realizados. Tem uma colocação aqui que eu acho que vai bem de encontro com o que vocês estão colocando, trazendo assim, o Leandro colocou sobre um conceito de felicidade, né, trazendo para o lado da filosofia, né, que Bauman define felicidade como um equilíbrio entre liberdade e segurança. Como vocês estão falando, equilíbrio, né? Acho que essa palavra, né, como a felicidade ela não é uma coisa específica, né, do material, do espiritual, do emocional, o equilíbrio é interessante, é uma colocação interessante. Para a gente ver tantas coisas, né? E que aí, né, Eduardo, não existe uma fórmula de felicidade, porque o que a gente viu aqui, né, já foi falado, depende do contexto que a gente também se encontra, né? Então, quando eu falei do material, a gente vive muito isso, né? Nessa sociedade, nisso, e em alguns lugares não, em algumas pessoas não, né? Que já está num outro nível de transcendência, ou seja, não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula. Para cada um, ela também pode ter um significado, né, diferente, dependendo inclusive da evolução espiritual, né? Então me parece que quanto mais evoluído espiritualmente, né, a gente tem aí exemplo de Buda e tudo mais, que se desfez totalmente do material, né? Se desapegou disso, né? Então nós temos que, quanto mais espiritualizado
me parece que menos necessidade desse material, ou seja, a felicidade vai estar em outros objetivos, né? Em outras necessidades, na verdade, né? Em outras necessidades. Mas aí a gente fala um pouquinho mais desse nosso mundo aqui que nós vivemos, aqui mais, né? Meio nessa igualdade que nós temos, nenhum iluminado aqui, né? Com essas necessidades, enfim, materiais e tudo mais. Né? Felicidade está ligada à nossa reforma íntima, né? É no dia a dia nós aprendemos com aquilo que nós identificamos dentro de nós, o que nos traz momentos felizes, o que nos traz tranquilidade, não só o material. Ouvindo um pouco um exemplo que deram de uma senhora casada durante 70 anos, o marido dela faleceu, desencarnou, e os filhos perguntaram para ela: o que será que é agora? Quero ir para um asilo. Muito que bem, ela vai para o asilo, ela lá numa casa muito grande, vai para o asilo, entra num quartinho pequeno. A primeira coisa que ela fala: que cortina maravilhosa que tem no meu quarto. Então, olha o trabalhar dentro de si, a maneira de ver uma situação. Ela começou a ver na pequena cortina florida, com aquelas cores que tinham nas flores, que trouxe a felicidade para ela. Então, é você se transformar dia a dia, enxergar de maneira diferente cada situação sua. Maravilhoso o que você falou, né? Porque assim, a felicidade ela tem vários aspectos psicológicos, até uma questão de inteligência emocional. O que me dá felicidade, né? E você falou da gratidão, né? E que a gente tem já aprendido isso mais uma vez, toda vez que a gente tem gratidão, né? Por aquilo que a gente tem. O que eu tenho hoje? Hoje eu tenho isso, né? Hoje eu tenho isso, né? Eu ser grato por isso que eu tenho. Então, de novo voltando no meu momento aqui e agora, né? O meu momento aqui e agora, o que eu tenho agora? O que é possível agora? No futuro, eu não sei, né? Mas aqui e agora eu sei. E eu poder ser grato, o sentimento de gratidão, ele já vai movimentar os hormônios do prazer, né? Então, da felicidade, né? E então, alguns aspectos psicológicos, que é a gratidão, a Cláudia falou, alguém ali falou da harmonia ou do equilíbrio, né? O bom humor. Bom humor também é importante para a felicidade. Não existe felicidade numa pessoa, como é que fala? Amarga, né? Não dá. Gente, amargura e felicidade não combinam. Pessoa dura, né? Dura. Então, como você falou, a reforma íntima é importante, né? Porque quanto mais você está se autoconhecendo, né? E o que é reforma íntima, hein? Então, me passou aqui agora, né? Quanto mais a gente está se conhecendo, quanto mais a gente se aproximar do nosso ser real, né? Do nosso ser divino, mais a gente está próximo dessa felicidade. Acho que isso é reforma íntima, né? A gente se reformando, né? Das nossas dificuldades, dos nossos vícios, das nossas, né? E entrando no nosso eu verdadeiro, que são as nossas virtudes, né? Sem dúvida, né? Só antes que você fala, deixa eu... me vem duas coisas, né, que
poderíamos atrelar aqui. Além da palavra gratidão, eu colocaria a palavra valor. O quanto nós colocamos de valor em algo ou em alguém é o que vai também dizer o quanto somos felizes, né? Então, dependendo do valor que eu coloco nisso aqui, isso pode me fazer sofrer ou me fazer ser feliz, né? Como o caso da senhora, quando ela entra e vê uma cortina, ali ela está dando um valor diferente do que muitos dariam para aquilo, né? Então, o valor que nós colocamos nas coisas materiais, assim como os valores que nós atribuímos à própria espiritualidade, vai nos dar um grau maior ou menor de felicidade, pois muitas vezes a própria espiritualidade acaba entrando também dentro de uma caixinha do apego. E aí nós não nos permitimos viver neste mundo da matéria, né? Viver cada um a sua época, cuidar do corpo, como fala Jesus também no Evangelho, e deixamos uma parte importante de lado. E também quando a Néia traz essa reflexão, ela diz dessas virtudes, né, do ser feliz, talvez nós já sejamos felizes, né? A nossa busca é tomar consciência de que já somos felizes. Então, quanto mais a nossa consciência se expandir e permitir essa abertura, mais já voltaremos à fonte da felicidade. E talvez um caminho é que, se não há uma forma, talvez há um caminho que nos mostre isso, e esse caminho é a experiência. E a vida terrena nos ensina muito, né, deste caminho para aprendermos a valorizar as coisas, as pessoas, para podermos, enfim, tomar consciência de quem nós somos e aí acessar essa felicidade que já está aqui. Afinal, se fomos criados em imagem e semelhança do Pai, e se o Pai já é feliz e eu sou semelhança deste Pai, eu também já sou feliz, só que ainda não tomei consciência disso, né? Eu vejo que também é um caminho interessante para nós refletirmos. Eu queria falar sobre Kardec, na questão 922, ele pergunta, né, se existe uma medida de felicidade comum a todos os homens. E os espíritos respondem: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral, a pureza da consciência e a fé no futuro. Bem, você colocou. Aqui tem uma colocação interessante para acrescentar nesse contexto, né? A Daniele colocou aqui que, falando no nosso estado atual, né, a gente não consegue vivenciar, visualizar o que seria uma felicidade plena. Mas o Espiritismo coloca que, para que a gente tenha uma ideia, né, do que seria essa felicidade plena, seria a sensação que nós temos quando ajudamos alguém. Então, essa colocação no lugar do outro nos traria uma noção do que seria a felicidade plena. Isso me faz refletir também que, estudando sobre o tema, nós vamos chegar num ponto, né, ainda não temos essa consciência, como o Lucas falou, que a nossa felicidade, ela vai também depender da felicidade do todo, de todos os espíritos. Nós estamos todos interligados. Então, nós vamos chegar ainda nesse estado de consciência que, para nós sermos plenamente felizes, todos têm que estar bem, todos têm que estar felizes. Nós ainda não estamos, acho que, um certo ponto distantes ainda desse patamar, mas eu creio que é uma vivência, um pensamento para a gente refletir, né? O que seria chegar nesse ponto de felicidade, né? De saber que se algum espírito não está bem, isso vai refletir em mim, eu não vou ter uma felicidade completa, né? É uma colocação bem interessante que a Daniele colocou para nós, para a gente refletir. Essa é a visão da unidade, né? Quando nós entendemos esse Pai, essa Mãe Criadora, esse Deus como sendo todos nós, né? E aí já é um nível acima, que a gente transcende a felicidade que nós compreendemos aqui para compreender uma felicidade plena, né? Desses estágios evolutivos onde esses planetas que comungam da felicidade plena já estão. Porque poderíamos trazer até um exemplo para imaginar mais fácil isso. É a mesma coisa que a gente imaginar o nosso corpo como sendo esse todo.
Se uma partezinha do meu corpo não está legal, mesmo que a outra esteja, ainda assim algo vai ficar em desequilíbrio, vai precisar de uma compensação. Por mais que as células saudáveis, se uma ali está dodói ainda, as outras saudáveis em algum momento precisarão ajudá-la, para que todos fiquem, né, numa harmonia, fiquem numa plenitude. Eu, pensando muito no lado da gratidão, né? Será que nós somos gratos quando nós vemos o nosso irmão feliz? Ou nós temos um ato de repúdio a isso? Não suporto ver o outro feliz e eu não estou bem. Essa é uma reflexão que nós devemos fazer sempre, porque além de fazer mal para a gente, nós transmitimos isso para o próximo. Então, vamos repensar nisso também. Ser gratos pela felicidade do outro. O outro não vai me fazer feliz, mas eu não preciso pensar ao contrário, querer que acabe a felicidade do outro. Não compartilhar. É um compartilhar. Aliás, eu acho, né, que nesse mix, nesse combo, né, do que é felicidade, porque felicidade é um combo, né, um mix. Uma pessoa feliz, ela jamais vai sentir inveja, vai sentir algum sentimento que não seja também alegria quando o outro está feliz. Então, acho que a felicidade, né, genuína, ela tem uma pureza, né, ela tem, né, não dá realmente para a gente ser feliz com esses outros sentimentos, né? Então, a gente falando aqui de status de felicidade, não de momentinhos felizes porque aconteceu alguma coisa, né? De realmente estar nesse estado, né? E eu concordo aí com o que o Lucas disse, que quando a gente tem esse primeiro conhecimento, né, Lucas? A gente tem o conhecimento, né, de que a felicidade, nós já temos isso, né? Já foi falado ali na música, né? Nós temos o dom de ser feliz, nós já carregamos isso, porque faz parte da nossa essência, né? Quando a gente tem esse conhecimento, para mim pelo menos, foi assim, sabe? Eu sei que eu tenho isso dentro de mim, então o que está me impedindo? O que está me impedindo de ser feliz, né? E aí vem vários questionamentos e várias buscas. Eu acho que entra aqui, às vezes a gente fala isso. Felicidade pode ser uma escolha? A gente pode escolher ser feliz? A gente pode escolher ser feliz? Né? Então, a gente tem falado muito de escolhas, né? Tudo na sua vida é uma escolha, e é verdade. Às vezes não consciente, mas é, né? Então, por isso que é importante a gente, inclusive, buscar a consciência, né, daquilo que às vezes a gente escolhe inconscientemente. Então, eu escolho ser feliz. Tudo aquilo que está me impedindo de ser feliz, eu vou buscar olhar para isso e transformar isso, né? Então, não é assim, eu escolhi, então a felicidade ela vai se materializar na minha frente. Não, eu escolho, e aí eu escolho ter a ação para me fazer feliz. Isso não me torna onipotente, né? Não é isso, então eu escolhi, pronto, e vem às vezes aquela ideia, né, de se você pensa positivo, as coisas vão acontecer, isso não é real, né? Então, aí eu quero ser feliz, então eu vou ser feliz, não é assim que funciona, mas a partir do momento que você escolhe, você vai traçando caminhos e direções. Então, eu não sou onipotente
para de repente tem coisas que vão acontecer na minha vida ou no mundo que eu não tenho a menor, como é que fala? Condição de evitar. Mas eu posso não ser impotente para eu poder, né, trabalhar com as dificuldades da minha vida. Utilizar uma palavra que eu acho que é a palavra-chave que você falou. Quando você falou assim, quando você escolhe ser feliz, ou seja, é uma opção, é uma escolha que cada um de nós temos. Essa escolha é para virar a chavinha e ser feliz da noite para o dia? Não. Mas essa escolha nos dá a opção de enxergar cada momento de nossa vida de maneira diferente. E dá força. Sim. Dá força, porque a hora que vem um obstáculo, você não fica mais, entende? Vida, ó céus, não, é só um obstáculo. Agradece até o obstáculo. Agradece o obstáculo, lógico. Agradece o obstáculo. Lógico. Indo neste caminho, né, que vocês colocaram da escolha, eu vou trazer para uma reflexão que eu tenho a respeito do livre-arbítrio e acredito que se encaixa muito aqui, por esse tema da felicidade, até pelo livro, né, do Livro dos Espíritos, do livro evangélico, que diz que o nosso caminho de evolução é o caminho da felicidade, né? Ou seja, esse caminho ele vai acontecer, ele é o nosso caminho. Agora, o como eu vou trilhar esse caminho, que aí eu acho que está atrelado a essa escolha, né? Que no livre-arbítrio, para mim, às vezes nós nos confundimos com o conceito de livre-arbítrio, né? Porque, eu posso tudo, ou é tudo do meu jeito. Na verdade, o caminho está aqui, é a felicidade. Agora, como eu vou chegar até lá, como eu vou me preparar, como eu vou lidar com o desafio, como eu vou lidar com a alegria, esse como eu vou fazer aí é a minha responsabilidade, essas escolhas que nos faz trilhar esse caminho de uma melhor forma ou de uma forma um pouco mais dolorida e até vagarosa, né? Então eu vejo muito isso, a felicidade é o caminho, agora como eu vou trilhar esse caminho, aí só depende de cada um de nós mesmo. A Silvia Rossi está colocando, ela em duas colocações dela, ela fala muito nesse ponto da ajuda ao próximo. Silvia, eu concordo com você, quando nós ajudamos ao próximo de coração aberto, vem um sentimento que é muito bom, é alegria, é felicidade. Mas tem que estar de coração aberto, estar sem pensar em nada em troca. E uma outra experiência na sua colocação, que eu acho legal a gente pensar é o seguinte: quando nós vamos fazer qualquer coisa assim, qualquer ato de caridade, ajuda ao próximo, ou uma corrente de amigos para pintar a casa, como aconteceu, no final do dia você olha um para o outro com aquela cara de cansado. E aí sai uma palavra do coração de um assim: nossa, eu estou cansado, mas estou também. Olha como a felicidade vem, nos traz aquele estado de espírito, apesar do corpo cansado. Essa é uma colocação. Ou mesmo o final do bazar, que nós comentamos sempre no final do bazar, depois de guardar tudo. Nós falamos, não, dói as pernas, porque, lógico, o dia inteiro de pé, mas dá um prazer, uma alegria, uma felicidade. Vai dormir feliz, né? Vai dormir feliz. Vai dormir feliz. A dor passa. Eu acho que isso traz um aspecto interessante, que é o aspecto da gente se sentir útil, né? Sim. Então, a gente se sentir útil na vida, se sentir útil para nós, né? Que a nossa vida seja útil. E que a vida seja útil para nós e que a vida possa ser útil para o outro. Eu acho que isso também dá uma felicidade muito grande, né? Então, também tem que ter a utilidade.
né? É uma colocação Sentido, né? interessante, né? Assim, como a felicidade, né, é uma coisa muito particular. O se sentir feliz ou estar feliz é uma coisa que depende muito das nossas vivências, das nossas colocações. O que é felicidade para mim pode não ser para a Neia, pode não ser para o Lucas, o que é felicidade para eles pode não ser para mim. É uma coisa muito particular mesmo. Por isso que é tão difícil você definir felicidade para alguém. Eu acho uma colocação bem interessante. Eu acho que não tem definição, na verdade, Não tem. né? Felicidade não se define, né? Até porque felicidade se vivencia, né? Então, Eu ia falar, se sente. se sente, Se sente. se sente, né? E eu pensei hoje, né? Tinha uma frase que ainda tem muitas pessoas que têm isso, né? Medo de ser feliz. E eu já vivenciei isso. Medo de ser feliz. Eu sentia medo de ser feliz, mas nem sabia porque eu tinha medo de ser feliz, né? Mas percebia que tinha esse negócio aí. E aí, felicidade é uma responsabilidade. É uma responsabilidade. É a gente, como é que fala? É a gente realmente assumir a nossa vida pra gente, tá? Assumir isso, assumir que a gente, essa escolha de ser feliz e ir, certo? Buscando isso, trabalhando isso. Então é uma responsabilidade muito grande e que às vezes dá medo, né? Às vezes pode dar medo, né? Dessa responsabilidade diante da vida. Neia, esse medo não é porque nós nos cobramos demais. Nós cobramos que nós vamos ter que ser o melhor para ser o mais feliz. Gente, se cobrar não é justo para a gente. Nós temos um tempo. Bom, nós cobramos a felicidade do outro e não cobramos a nossa. Uma outra coisa que nós fazemos é achar que nós não merecemos ser felizes. Aí entra as nossas culpas. Isso. Eu acho que quando eu falo do medo, você começou a falar, me veio mais isso, né? Não merecer. Não merecer. E aí, como você não merece, obviamente que você, né, tem medo disso, né? Você não merece, entendeu? Então como você vai, né? Então, existe muito isso, acho que isso é uma crença muito forte, tá? É uma crença muito forte que nós trazemos, né? Muitas pessoas trazem, de não merecer ser feliz. E aí, o que acontece? Se a pessoa acredita que ela não merece, todas as oportunidades que vão surgindo para ela vai desviar das oportunidades, porque ela não merece, aquilo não é para ela, né? Então, a gente se reconhecer como filhos de Deus e que nós merecemos tudo e que nós podemos, né, tudo dentro do nosso ser divino, é muito libertador. O Osmar fala uma coisa sempre que eu acho muito legal. Por que quando nós ganhamos um presente, a primeira coisa que a gente fala é não precisa? Lógico que nós precisamos, sim. E nós merecemos esse presente que ganhamos. É o mesmo para a felicidade. Aprender a receber. Aprender a receber, aprender a ter. Isso é fundamental. Nós merecemos, nós temos o direito de ser felizes. Então eu diria, vamos escolher ser felizes, vamos escolher. A primeira coisa a gente precisa se escolher, vamos permitir, né? Vamos permitir
e vamos nos autorizar a ser feliz. Bom, hoje quero agradecer a todos vocês, falar o nome de cada um aqui, nós vamos deixar alguém para trás, mas dizer que nós estamos com saudades de cada um. E alguém colocou aqui, num determinado momento, sobre sentir a felicidade do outro em um abraço. E a nossa casa, que sempre primou pelo abraço carinhoso, e os abraços aqui nunca são aqueles abraços rápidos, são abraços para sentir o outro, para que o outro sinta o nosso coração bater forte no momento de felicidade. Estamos com saudades de todos, e isto eu posso falar para vocês que todos os trabalhadores da casa falam a mesma coisa. Lembram de cada assistido que aqui vem, perguntam dos assistidos, querem saber como cada um dos assistidos estão. E eles, os trabalhadores, como os assistidos, não veem a hora de voltar, mas tudo tem a sua hora. E voltando, nós sabemos que o sorriso, mostrando a felicidade de cada um, estará estampado no rosto de cada um, mesmo que tenha uma máscara na frente. Tá? Néia, obrigado. Está aberto para voltar. Lucas, obrigado. Cláudia, muito obrigado. E para encerrar hoje, eu gostaria de ler uma oração, que é a oração da felicidade, foi escrita pelo Papa Francisco. Não chore pelo que você perdeu, lute pelo que você tem. Não chore pelo que está morto, lute por aquilo que nasceu em você. Não chore por quem te abandonou, lute por quem está ao seu lado. Não chore por quem te odeia, lute porque tem quem quer te ver feliz. Não chore por teu passado, lute pelo teu presente. Não chore pelo teu sofrimento, lute pela tua felicidade. Não é fácil ser feliz. Temos que abrir mão de várias coisas. Fazer escolhas é ter coragem de assumir ônus e bônus para ser feliz. Com o tempo, vamos aprendendo que nada é impossível de solucionar. Apenas siga adiante com quem quer e luta para estar com você. Se engana quem acha que a riqueza e o status atraem a inveja. As pessoas invejam mesmo o sorriso fácil, a luz própria, a felicidade simples e sincera e a paz interior. Que assim seja. Tenha uma semana iluminada a todos e que na próxima quarta-feira possamos estar aqui às 8 da noite, às 20 horas, para mais um bate-papo e possamos interagir com todos esses aprendizados que são mandados para cada um de nós. Muito obrigados e fiquem na paz. Isso.